Irmãos e irmãs, estamos ainda no tempo do Natal, que vai até a festa do batismo do Senhor, que celebraremos no próximo domingo. E dentro do pano de fundo da liturgia, do tempo litúrgico do tempo do Natal, nós temos sempre, sobretudo, a imagem da luz. Trechos do Evangelho que apresentam Jesus como luz e o cumprimento das profecias a partir da imagem da luz. É por isso que no Evangelho de hoje, ainda dentro do tempo do Natal, nós já temos um Evangelho de Jesus já na sua missão 30 anos depois, que é para nos falar do que qual é o efeito do Natal. Jesus veio ao mundo, nasceu, e como o fato do Natal, da sua encarnação, ecoa no mundo. Jesus veio para curar, libertar e iluminar o ser humano, e cada um de nós. Mas tudo isso passa, no primeiro momento, pela fé e pelo entendimento de quem Jesus é. A primeira leitura que nós ouvimos da carta de São João, já esse texto, e o contexto da comunidade, dos primeiros leitores do evangelista de São João, eram de pessoas que se tornavam cristãs, mas não eram cristãs. Porque estamos aqui já distantes, nessa primeira leitura, da Páscoa de Jesus. Nós estamos aqui uns 50 anos depois da Páscoa de Jesus. Então nós já temos, inclusive, vários dos apóstolos mortos. E já existem as primeiras comunidades cristãs. E a gente sabe que em tudo na vida, o primeiro núcleo de pessoas, de um fato, de um acontecimento, é o povo que vai resistir mais tempo, é o povo que vai, de fato, agarrar aquilo com unhas e dentes, é o povo que aguenta tranco, aguenta pancada e não desiste. Quem vai chegando depois é sempre mais fraco. Quem vai chegando depois é sempre mais de vidro, mais de açúcar, mais melindroso. Isso vale para tudo. Sempre que Deus promove, na sua graça, na sua providência, algo de novo com relação à fé, os primeiros que vivem aquilo é sempre a melhor geração, é sempre o povo que sobrevive mais tempo, sobrevive de um modo mais puro, é menos melindroso, é menos dodói. Quem vai chegando depois sempre dá mais trabalho. Por quê? Porque está distante da experiência primeira das coisas. E aqui na primeira leitura que nós estamos ouvindo, São João está escrevendo por quê? Porque na comunidade cristã já tem aqueles que não entendem o que estão fazendo ali, que não entendem aquela história, que não entendem o motivo daquelas coisas. Um dos grandes desafios da nossa vida é transmitir para o outro o motivo das coisas. Isso vale dentro de casa, nasce lá o filho, o segundo filho, o terceiro filho. Por que a minha casa é desse jeito? Por que aqui não pode ou pode? Por que aqui a gente guarda as coisas nessa gaveta e não na outra? Quem vai chegando depois, a gente corre o risco de imaginar que a pessoa simplesmente sabe. Ela não sabe. E se ela não sabe, ela não entende o valor daquilo. E se ela não entende o valor daquilo, assim, de um modo bobo, ela já quer sair mudando as coisas, porque ela não sabe a raiz daquilo. Quando começa numa paróquia uma pastoral que nunca tinha, quando, por exemplo, para nós aqui, quando começaram os acampamentos que nunca tinham, quem é o povo que mais sobrevive, mais entende, menos dá trabalho? Os primeiros. Quem vai chegando agora só por Deus? Porque a pessoa está longe do fato primeiro, originário daquilo. Até mesmo na vida dos santos, na vida religiosa, tem um jargãozinho dentro da igreja que ele é feio, mas eu vou falar. Diz assim, quando um santo funda algo, Mas assim, a primeira geração, vamos pensar, dar um exemplo aqui, São Francisco de Assis, ou qualquer outra coisa que a gente queira pensar. Diz assim, o santo, e a primeira geração é a que vive, dá a vida, gratuitamente. A segunda geração já começa a adaptar aquilo. Isso aqui não precisa, isso aqui não dá mais certo, isso aqui está demais. O primeiro vive, o segundo adapta e o terceiro trai. Até que Deus, se for muito generoso, levanta alguém para refundar o fundado já. Então, aqui na comunidade aqui de São João, para quem ele escreve, já tem gente dentro da comunidade que não acredita que Jesus é Deus, que acredita que existe um homem chamado Jesus de Nazaré, que acredita e que quer participar das coisas, quer participar das reuniões, quer participar das celebrações, quer participar dos ritos, do batismo, da vigília pascal, quer participar da Eucaristia. Mas ele não crê que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Outros acreditam que ele é Deus, mas que não se fez homem verdadeiramente.
Que aquele Jesus de Nazaré é Deus que simulava ter um corpo, mas que na cruz, por exemplo, ele nem sofreu, ele fez de conta que sofreu. Então, o mistério do Natal, a gente professa o quê? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Uma única pessoa divina que agora tem duas naturezas. A natureza divina, a natureza humana, não deixa de ser Deus, mas não deixa de ser homem como nós. Então, lá já entre os primeiros cristãos, tem gente que não está entendendo o que está acontecendo, mas quer fazer parte, quer estar em tudo, quer dar pitaco e ainda quer evangelizar os outros. É por isso que o apóstolo precisa escrever cartas, para corrigir desvios de rotas. Por quê? Chegou agora, né, e já quer sentar na janela. Quer sentar na janela e também nem sabe olhar para o lado certo da janela. Está olhando para o outro lado da janela. Então diz ali o apóstolo, a carta de São João, dizendo da importância de guardarmos os mandamentos e fazermos o que é do seu agrado. E aí, para isso, ele faz uma promessa a respeito da oração. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. O que eu peço a Deus, eu recebo do próprio Deus. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos, fazemos o que é do seu agrado. Né? E aqui, meus irmãos, eu fico pensando sobretudo em casamento. Olha o que eu escuto, sobretudo da parte de homem. Padre, eu não sei, acho que eu não tenho fé, porque eu rezo, as coisas não acontecem para mim. Né? Sobretudo quando o assunto às vezes é dinheiro, profissão. Aí o sujeito está pedindo para Deus porque ele acha que aquilo é bom para ele tudo. Mas ele machuca a esposa, ele mente, ele traz problema. Meu amigo, Deus não vai ouvir a oração de quem está fazendo mal para a própria esposa. Mas convenhamos, né? Na Bíblia que você não lê, o que está escrito na carta de Pedro? Que foi inclusive um homem casado no primeiro momento de sua vida. Maridos, coabitai de modo sensato com vossas esposas, porque elas são mais frágeis do que vós. A fragilidade da mulher diante de certos assuntos, né? Que para um homem tanto faz, para a mulher ela chora. Homens, coabitai. Coabitar é morar debaixo do mesmo telhado, morando no mesmo quarto. Coabitai de modo sensato com vossas esposas, porque elas são mais frágeis do que vós. Isso para que vossas orações não encontrem empecilho diante de Deus. É por isso que tem homem que reza, a oração bate no teto e volta na cabeça dele. E é por isso que tem família que o pouquinho que anda é porque é a mulher que reza. A Bíblia, texto fora de contexto, vira pretexto, né? No final dessa primeira leitura, que ele começa falando do poder da oração, ele diz assim, tomem cuidado porque vem muito falso profeta por aí. Textos como esses, que falam, por exemplo, do poder da oração, são usados de modo deturpado em quantas igrejolas por aí para levar o dinheiro do povo, deturpar a fé. Campanha do milagre, pare de sofrer. E o sujeito vai lá pedir. Texto fora de contexto é pretexto de malandro, ou de gente equivocada, né? Desnorteadinha da cabeça também. E aí ele continua dizendo, e este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus, e aqui depois ao longo da carta ele trabalha toda essa questão de quem é Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Senhor e Salvador do ser humano. E aí ele diz então, nos amemos uns aos outros, guardemos seus mandamentos. Quem guarda os mandamentos permanece com Deus, Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito Santo que ele nos deu. Portanto, vem também a graça do Espírito Santo. E aí nós ouvimos Jesus ainda como Senhor, esse é um aspecto da contemplação do tempo do Natal, no refrão do Salmo. Eu te darei, Salmo 2, eu te darei por tua herança os povos todos. E a igreja sempre, depois de Jesus, reinterpreta cada um dos salmos à luz de Jesus. Então, por exemplo, lá no livro de Salmo, dai ao rei vossos poderes. Está pensando no primeiro momento em Davi, Salomão, seus sucessores. Mas após Jesus, os salmos ganham esse sentido espiritual e real, de que tudo aquilo nós podemos dizer, cantar, suplicar, adorar, pensando em Jesus Cristo. E aí ele diz então, eu te darei por tua herança os povos todos. O menino da manjedoura é Senhor dos povos. Bom, e esse Senhor dos povos, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nós o ouvimos aqui então no Evangelho de hoje, no cumprimento dessa profecia. O evangelista Mateus vai citar Isaías então, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e essa luz é Jesus Cristo. A luz é muito mais do que uma ideia, a luz é muito mais do que um conjunto de pensamentos, apesar que ideias e pensamentos nos iluminam ou nos obscurecem. É verdade isso. Mas a luz é o próprio Jesus, é uma pessoa. E é essa pessoa que é luz e ilumina,
fala conosco no Evangelho. Essa pessoa que é luz e nos ilumina, nos toca nos sacramentos. Essa pessoa que é luz e nos ilumina, nos é acessível na nossa oração pessoal. Existe uma luz para o ser humano. Existe uma luz para quem está andando nas trevas. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Ou seja, Jesus veio a nós, a luz está acesa. A luz é possível, desde que o ser humano se mova. E aqui, de novo, entra o papel da fé. Se eu não tenho fé, eu não me movo para a luz. Eu olho para a luz e não consigo chamá-la de luz. Eu olho para a luz e pego até birra da luz. Santo Agostinho narra que um dos textos dele, né, lá no livro das Confissões, quando ele narra a sua conversão, né, e ele escreve isso já depois de muitos anos de convertido, e aí tem uma frase dele que diz assim: provei, senti, experimentei e entendi, na vida espiritual, na vida moral dele, na vida de fé dele, né, que de fato não é de se estranhar, que a luz tão benfazeja, tão necessária, que a luz que só traz bênção, porque dá cor a todas as coisas, a luz tão cara a tudo, é irritante para o olho enfermo. Mesma coisa da gente de manhã, né? Quando alguém chega e se às vezes tem que acordar seu filho, está atrasado para a escola, você vai lá, chacoalha, abre a janela, acende a luz, o olho queima. Ai, mãe! Ai, mãe, o quê? Levanta, está atrasado. Não é assim? A luz é uma bênção, mas para quem está com o olho enfermo nas trevas, ela arde. Aí ele fala do pão também, né? Que o pão quentinho, aquele pão quentinho que você passa a manteiga, assim, ele chega e faz... chega em cru, assim, né? Que delícia. Para quem está enfermo, dá náusea. Só de pensar em comida à vontade, né? Se a pessoa tem enjoo. É a fé, meus irmãos, que tira de nós esse ardume, que tira de nós esse nojo. Quantas pessoas, quando o assunto é Jesus, sente um ardume no olho, sente um nojo? Tem gente que de verdade tem nojo. Nojo. A fé parece que o violenta, parece que sufoca, parece que é uma coisa... Ai, não sei que você aguenta, não sei que você vê essas coisas. Ai, pelo amor de Deus. É o olho enfermo, é o estômago de quem está com alguma bactéria, né, de quem está com algum vírus. Mas a luz veio, e ele nos é possível, a luz nasceu. Mas o Evangelho de hoje nos ajuda a pensar também, queridos, na nossa relação com o tempo e a decisão. Relação com o quê? Com o tempo e a decisão. Veja, Jesus aqui está com 30 anos de idade, então já faz 30 anos do seu nascimento, do seu Natal. Até então ele não tinha feito uma pregação, ele não tinha um ministério público, ele não tinha ainda uma atividade, ele não era visto nem como rabi, nem como profeta, nem como Deus. Jesus é um homem de 30 anos de idade, está em Nazaré da Galileia. E com certeza Jesus era, lá em Nazaré da Galileia, motivo de assunto. Um judeu, no tempo de Jesus, casava com 17, 18 anos, o rapaz. Fosse feinho, mal arrumado, difícil a situação, deu ruim com a noiva lá, porque ela ficou doente, casava com 20. Jesus já tem 30 anos, não casa, em casa com o pai e a mãe. Muitos comentadores dizem que São José morre um pouquinho antes do batismo de Jesus no Jordão e começar a sua missão. Outros já vão dizer que São José possivelmente morreu muito antes disso. Cada um acredita como quiser acreditar, porque ninguém está certo nem errado nesse ponto, não dá para saber. Mas veja, então vamos pensar que São José já fosse falecido há muito tempo. Um rapaz que está com a mãe em casa, 30 anos, ele tem uma carpintaria, ele não está comprando fazenda, ele não está comprando jet ski no porto para andar, ele também não está noivo, não está namorando ninguém. Agora você imagina que Nazaré da Galileia é um ovinho, é um distritozinho desses novos. Não tinha 700, dizem que tinha 700 habitantes, mas vamos arredondar, vamos ser generosos, 1000 habitantes. Você imagina o que não falavam de Jesus? Porque o povo adora falar, não adora? Um dia conversando, Padre Bruno, trocando ideia, se conhecendo, né? A gente passou ali na avenida e estava montando o palco do Réveillon, né? Que teve o show ali dia 30, na virada do 31, né? Para o dia 1º, tem o show ali, na esquina ali em cima da avenida. Aí passando, a gente brincou, vai ter show, não sei o quê. E tudo, padre, como é que foi aquele dia que o senhor veio ali, que o senhor ficou num camarote ali e tal, e começaram a tocar uns funk, começaram a tirar roupa, ficou um negócio constrangedor, o bispo ficou bravo com o senhor? Falei, oi? Eu? Ué, não teve um dia que o senhor participou ali, que o senhor ficou num camarote, até fizeram um camarote pro padre, bem no meio ali. Aí, não. Onde você ouviu isso?
Fulano falou. Mas um fulano respeitadíssimo. Esse fulano é um querido do meu coração, mora em outra cidade, né? Fulano uma vez comentou, a gente estava em tal lugar. Eu não estava nesse tal lugar. Um monte de gente falando sobre mim. Que eu estava no Réveillon de Alto Piquiri, alguns anos atrás, num camarote, e que foi uma cena muito constrangedora, um padre participar daquilo. Piquiriense do meu coração, vocês me imaginam, às 2h, com uma garrafa na mão, no meio da avenida? Pois é, mas tem muito padre, acho que até o meu bispo, que recebeu essa informação que lá estava eu. O povo é doido, né, gente? É doido, é pirado, assim, falta um pino na cabeça, de verdade, assim, não dá nem para ficar bravo. Que gente assim é o demônio de si mesmo. Né? Eu acho que Satanás olha para os capetinhas querendo tentar uma pessoa dessa e fala, descansa, pode tirar férias. Esse aí, ele mesmo se tortura assim. Tem gente que é louca. É assim, é desvairada da cabeça. Né? Agora, você imagina Jesus com 30 anos de idade em Nazaré da Galileia, 1.000 habitantes, uma paulistânia da vida. 30 anos de idade, morando com a mãe, ou com o pai ainda, todo dia ali, faz o servicinho, sábado ele vai na sinagoga. O que não falavam de Jesus? E aí o próprio Jesus vai identificar na vida dele quando é que é momento de algo. Então o evangelho de hoje nos ajuda a pensar o tempo e a decisão. Diz lá então. Ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E aí? Deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. Diga comigo, deixar Nazaré. Ir para Cafarnaum. Quando João tinha sido preso. Aquilo ali foi para Jesus um critério de discernimento. Então agora eu acho que é hora de eu sair de Nazaré e ir para Cafarnaum. E com certeza, quando ele foi para Cafarnaum, muita gente de Nazaré falou assim, sabia que ele tinha uma fazenda em Cafarnaum. Isso aí nunca foi. É assim, pode ter certeza. Mas veja, quando é que é hora de sair de Nazaré e ir para Cafarnaum? Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que sair de algo e ir para algo. Deixar algo, começar algo. E Deus não faz isso no meu lugar, nem no seu. É a gente que faz isso. É a gente que sai da nossa Nazaré. E Nazaré não é algo ruim. Nazaré é a raiz de Jesus, Nazaré é o contexto de Jesus. Jesus deve muito a Nazaré, aquela carpintaria, aquele lugarzinho, aquela sinagoga pequenininha que dava meia dúzia de veinha no sábado. Mas agora é hora de Jesus sair de Nazaré e ir para Cafarnaum. Não porque Cafarnaum simplesmente fosse maior, cidade portuária, não é isso. É hora de cumprir o que Deus pediu, é hora de fazer o que Deus concedeu e investiu. Chega uma hora que em Nazaré não é possível fazer. Nazaré não é o destinatário daquilo. É preciso ir para Cafarnaum. A vida ela é cheia de sinais. A vida ela é cheia de dizeres de Deus. E a gente vai entendendo quando é que é hora de dar um passo. E muitas vezes, meus amados, já passou da hora de dar um passo, de deixar Nazaré. E Jesus tinha afetos em Nazaré. Jesus tinha sua mãe em Nazaré. Mas é hora de sair de Nazaré e ir para Cafarnaum. Por quê? Porque ele é a luz. Mas ele não foi para Cafarnaum brilhar para si mesmo. Ele foi para Cafarnaum ser luz para os outros. E aqui entra o sentido da missão da nossa vida. Porque nós podemos, meus amados, viver a fé de um modo profundamente egoísta. Pedindo para Deus que abençoe a minha jornada e a minha estadia num Cafarnaum. Que vai fazer bem para quem? A mim, os meus sonhos. Jesus não foi em Cafarnaum ficar mais rico. Jesus não foi em Cafarnaum abrir uma carpintaria em Cafarnaum, porque em Cafarnaum tem mais cliente do que em Nazaré. Jesus foi em Cafarnaum abençoar a vida dos outros. E tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, quando Deus olha e vê que se Ele me abençoar, muita gente fica abençoada, não duvidemos que a bênção vem. O problema é quando na nossa vida, se eu for abençoado, quem mais é abençoado? Não, só eu mesmo. A nossa vida não é gratuita, não é disponível, né? A nossa vida não é doada. A nossa vida ela é guardada, ela é reclusa, ela é exclusiva para mim e para o meu primeiro contextozinho imediato. Isso para qualquer assunto da nossa vida. Tudo aquilo que se me abençoar, abençoa muita gente, não duvidemos da bênção de Deus. Então, Jesus entendeu quando era o tempo de tomar uma decisão. Então, chegou a hora dele ser quem ele deveria ser. Quando João Batista é preso, e aí termina aquela pregação de João Batista, o batismo no Jordão, acaba esse ciclo da fé de Israel e chega a vez de Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, e aqui está o resumo de tudo que Jesus quis, em tudo que falou,
de tudo que Jesus quis em tudo que fez. Nós somos seres intencionais, Jesus também o era. Nós queremos algo com tudo que a gente faz. Dizer que a gente não quer nada é mentira. Não quero nada, não, imagina. Não, você quer. Todo mundo quer algo. E dizer que todo mundo quer algo não é dizer que todo mundo tem segundas intenções. Não, a gente quer algo numa intenção santificada, purificada, nobre e santificada. Mas todo mundo quer algo. Então, quando a gente lê os evangelhos, se a gente tivesse que resumir em uma frase, mas o que Jesus está querendo com essa história de contar parábola de filho pródigo, passarinho, ovelhinha? O que Jesus está querendo quando ele fica bravo e fala, raça de víboras, e pega um chicote? O que Jesus está querendo quando ele diz assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, vem cá, filha, vai, não peques mais? O que Jesus está querendo quando ele anda em cima da água? O que Jesus está querendo quando ele multiplica pão? O que Jesus queria? Por que ele faz o que faz, fala o que fala? Está aqui, Mateus 4,17. Dali em diante, Jesus começou a pregar dizendo, e São Mateus resumiu tudo aqui, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Tudo que Jesus falou e fez é para a gente escutar, entender e desejar isso. Convertei-vos, o reino dos céus está perto, está próximo. É isso, a nossa conversão. Tudo que Jesus fez e falou é para a gente mudar de cabeça. Convertei-vos é metanoia, mudança de mentalidade, metanous, muda de cabeça. Em tudo que você vê, em tudo que você escuta, mude de cabeça, mudar de pensamento, assimilar a mente de Cristo. Convertei-vos, e claro, isso é uma aplicação daí moral das nossas atitudes. Se eu mudo de cabeça, eu mudo, né? Eu mudo de atitude, eu mudo de vocabulário, eu mudo de lugar, eu mudo de tanta coisa. Então a conversão ela nos totaliza, ela nos pega por inteiro. Não é só uma mudança intelectual, mas que começa essencialmente por isso e se sustenta nisso. Se eu não mudo de cabeça, eu não mudo de atitude. Convertei-vos. E por que se converter? Porque o reino dos céus está próximo. Nós celebramos o Advento e o Natal. Aquele que veio há de vir e virá como juiz da história. E isso não é demorado como a gente gostaria que fosse. Isso é assim, ó. Isso é rápido. A vida passa muito rápido. Então, o reino dos céus está próximo em alguns sentidos. Um deles, a vinda gloriosa escatológica do Senhor está próxima. Segundo, a vinda do Senhor está próxima na nossa morte. Se nós não virmos Jesus vindo na glória, nós vamos ver Jesus vindo na nossa morte. A morte é um advento de Jesus. E a nossa morte, gente, vai ser loguinho. Fala para quem está do seu lado assim, rapidinho você vai morrer. Você fala, ai, não fala assim, meu Deus, está amarrada. Fala assim, está amarrado, eu vou viver mais uns 40 anos. Fala, está amarrado, vou viver mais uns 40 anos. Pergunta essa pessoa, e você acha que 40 anos demora? Gente, 40 anos, ó. É ou não é verdade? Ainda ontem você casou. Agora você já tem um filho de 40. Ainda ontem você casou, agora teus netos já estão indo para a faculdade. Ainda ontem. Fala para quem está do seu lado, loguinho você vai morrer, viu? Fala para essa pessoa, chegando no céu, fala para o pessoal que eu também vou. Você vai antes que eu. O reino dos céus está próximo, a vinda gloriosa do Senhor, o advento de Jesus na nossa morte, a nossa morte vai ser rapidinho para chegar. Mas o reino dos céus está próximo, significa que o próprio Jesus está perto, porque o reino é Jesus. E Jesus está longe? Jesus está perto. Jesus está a um passo de nós, o passo da conversão, o passo da fé, o passo da prece. A um passo. É só ir lá. Se inscrever na catequese de adulto, para a primeira geração dos cristãos, né? E na vigília pascal, entrar e receber a água do batismo. Jesus está perto. 9 meses de catequese que você faz, né, de uma Páscoa a outra, descontando as férias, que tem que descer para BC, né? Acho que até naquele tempo devia ter férias, de umas épocas que nem catequese tinha. Então, de dias úteis, Jesus está, 9 meses que você faz uma catequese, confessa os pecados, na Páscoa ele vem para você na água do batismo. Jesus está porque eu sou pecador, a carne é fraca. Mas o padre mora lá, sabe? Pega assim, vira a esquina, vai lá na secretaria, agenda uma confissão. Vai lá se confessar, Jesus está perto, não está longe. Ele está na confissão, é só ir lá marcar a confissão. É só ir lá e falar assim, escuta, quando é que vai ter casamento? Que a gente está juntado, né, amor?
Vamos casar agora. Está no casamento, vai lá e marca esse casamento, pelo amor de Deus. E, gente, olha, os testemunhos são sempre igual, né? Padre, a gente não casou, nunca casou, porque não tinha dinheiro para fazer nada. Aí, quer saber? Glória a Deus, vamos sair desse pecado. Fui lá, padre, marquei o padre do céu. Desculpa chorar. Foi marcar o casamento, padre, tudo começou a dar certo. Aí ganha vestido, o homem do brigadeiro faz metade do preço. Não é assim? Aí vai lá, contrata o buffet, o salão é feio, mas para revestir o salão com os tecidos não tem dinheiro. Ou come ou tira foto. Aí a própria mulher do buffet na hora fala, mas vai ficar feio, vai de graça, me mete uma cortina bonita para essa menina tirar foto. É sempre assim, Jesus está perto. Qual é a distância entre nós e Jesus? O passo da fé, da conversão, da decisão. Meus irmãos, Deus é Pai. Quando Deus vê um filho seu indo para Ele, o que Deus faz? Opção A, cruza os braços e fala, agora também não quero. Opção B, agora, tá, se vira também, não mandei fazer, agora você se lasca aí, vamos ver, rezar para dar certo. Opção C, estende a mão e fala, vem que eu vou tirando as pedras, você só vem vindo que eu vou ajudando. A, B ou C? Porque Ele está perto. Qual é a distância? Decisão, conversão, passo, fé, vem. Porque Deus é Pai. Convertei-vos, o reino dos céus está próximo. A vinda gloriosa, a nossa morte e o próprio Jesus no mundo conosco, no dia a dia da nossa vida. E Jesus andava então por toda a Galileia pregando isso e resumindo sua vida nisso. E para fazer o ser humano entender isso, ele anda em cima da água, ele multiplica pão, ele conta história de cabrito, ovelha, filho problemático, aí ele faz de um tudo. Para que entendamos isso, ele permite a vida acontecer na nossa vida. Então, às vezes a gente pode se perguntar, por que minha vida é assim? Por que Deus não curou? Nossa, mas Deus pode tantas coisas, por que deixou acontecer? Por que ainda não aconteceu? A gente tem as nossas perguntas sobre Deus, sobre a vida. E todas elas estão resumidas aqui. Convertei-vos, porque Jesus está perto de você, está perto de mim. Agora, meus irmãos, tem um ditado que diz, né? Nadou, nadou, morreu aonde? Nadou, nadou, morreu? Na praia. Às vezes Jesus está tão perto de nós, a gente nem vê que está perto. Né? Aliás, algumas coisas, quanto mais perto, menos você vê. Pega seu relógio, coloca na fuça assim, ó, dá para ver? Não embola tudo? Não vira 3 ponteiros, um ponteiro só? Às vezes você precisa distanciar um pouquinho. Às vezes Jesus está tão perto de uma pessoa, está tão na lata, está tão na cara, mas vive, não é nada. É por isso que a nossa vida é como é. E a gente fala assim, mas eu sou uma pessoa boa, não merecia estar passando por isso. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Aí a pessoa vai relutar com o padre, diz assim, não, padre, o senhor está certo. Mas assim, eu não sei se eu preciso, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha mulher, não traio meu marido, eu sou uma pessoa boa, eu venho na igreja, eu pago o dízimo. Eu tenho que me converter? Claro que sim. Se não tem que se converter desses pecados que deixa o diabo até com a bochecha vermelha, porque tem coisa que o povo faz que nem o diabo olha, sabia disso, né? Tem coisa que o ser humano faz que nem o inferno aguenta ficar olhando. Nós estamos dando aula para o capeta, gente. Eu acho que às vezes o diabo anda assim, solto, com a cadernetinha na mão, um bloquinho de nota dele. Ele vai olhando e fala, olha, nunca tinha pensado. Faz de novo para eu anotar aqui, que eu vou usar com os outros aqui agora. Tem gente dando aula para o cão. É impressionante. Mas veja, se nós não temos que nos converter dessas coisas, mas nós temos que nos converter ao amor, à caridade, à paciência, à misericórdia, à longanimidade de Deus. Esse é um dos atributos de Deus que a gente quase nunca fala, nunca aparece para a gente falar. A longanimidade de Deus, longânimo. Deus tem uma alma longânima, Deus é longânimo, significa, é uma alma grande, paciente, que perdoa, que aperta devagar, que tem paciência, que ao invés de querer resolver tudo numa conversa só, ele fala só um assunto, deixa para outro mês, e Deus é longânimo.
Convertei-vos. Nós nos convertemos, gente, não é para fazer uma listinha de bom mocismo e Deus ficar feliz conosco. Deus não é como, sei lá, você tem que ir lá no Detran tirar carteira, você tem que passar a digital, né, no horário certinho, aí você passando a digital lá, acertando 7 questões, você pega uma carteira e vai dirigir, como se Deus fosse um protocolozinho para a gente ganhar um diploma. Não. A conversão nos leva a ser como Ele é, viver a vida dele em nós. Portanto, é óbvio, né? Eu acho que Deus não mata, não rouba, nem adultera. Eu acho que Deus não está devendo para os outros no comércio. Isso é óbvio. Aí Deus é só isso. Deus é o ser que não mata, não rouba, não deve para os outros na praça. É isso que é Deus? Deus é amor. Eu sou amor. Então tem muita coisa na nossa vida que nos contraria, que às vezes até nos balança. E não é para tirar você da cachaça, você não bebe. Não é para tirar você do adultério, você não trai. Mas é para nos tirar, às vezes, de um espírito, de um coração tacanho, pequeno, mesquinho, egoístinha. Sabe assim? Um coração medrosinho, um coração apegado. E isso nos dilata a alma. Quando a gente pensa, por exemplo, na vida de Santo Agostinho e Santa Mônica, enquanto Deus demorava com Agostinho, Deus santificava a Mônica, 2 em 1. Vamos pensar Santa Mônica, falando, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para os outros, eu vou na igreja certinho, dou até o dízimo, a rifa eu já comprei. Sim, Mônica, mas talvez você é magoadinha com Agostinho, talvez você é vaidosa e carrega consigo uma melancolia, uma vergonha, porque as tuas irmãs, tuas cunhadas, filhos, tudo vai na igreja, só Agostinho que não vai. Tem hora que eu não sei se você quer converter o Agostinho para o Agostinho não ir para o inferno, ou é para você se sentir uma boa mãe perante as outras boas mães. Ih, devia ter tanta coisa no coração de Mônica. E dessas coisas todas também Deus quer nos converter, nós precisamos nos converter. Mas sobretudo, meus irmãos, o nosso inimigo mortal e último, orgulho. Orgulho. A nossa altivez diante da vida, diante de Deus e diante do outro. Como é fácil dar receita para a vida dos outros, eu que o diga. É por isso que Deus permite os nossos apuros, apertos e até mesmo as nossas fragilidades. Porque existe em nós aquilo que é essencial do diabo, do capeta, do Satanás, do coisa ruim. O orgulho. A cabeça erguida. Isso é o diabólico em nós. Vamos pensar comigo. Antes de existir o capeta, quem ele era? Ele era Lúcifer, não é isso? Era um anjo de luz, um dos anjos de Deus. O que foi que fez ele cair do céu, ser lançado no inferno e virar Satanás, demônio, cobra, serpente, dragão? O que ele fez? Ele foi no boteco? O que o Lúcifer fez? Ele traiu a dona Lúcifera? Com uma mais nova? O que ele fez para virar diabo? O orgulho. O orgulho é o nosso inimigo comum, o orgulho é a última coisa que a gente consegue converter e é a coisa que a gente mais precisa curar. A nossa altivez. E tem muita gente que não comete esses pecados mortais. Mas Deus olha lá de cima e vê soberba, orgulho, queixo duro, vaidade. E às vezes até vaidade espiritual. E é por isso que Deus permite a vida ser como ela é para cada um de nós. Para que nós nos convertamos à identidade de Deus, que é o ser que não. Deus que é amor, paciência, compaixão, bondade, longanimidade. E nós vamos nos converter a essas coisas. E para nos converter a essas coisas, Deus dá a igreja, Deus dá os sacramentos e Deus dá o que mais para você e para mim? A vida do jeitinho que ela está. Não é fora da vida que a gente fica santo. Não é fora da vida que a gente conhece a Deus. Não é fora da vida que a gente se une a Deus. E o nome disso é providência divina. A gente é acostumado a pensar a palavra providência quando a gente pensa em dinheiro, né? Não, Deus vai prover, traduzindo. Vai vir dinheiro. Deus vai prover, traduzindo. Vai aparecer um médico que pode atender essa consulta ainda essa semana para parar de... Também é providência. Mas a providência divina, meus irmãos, engloba a vida tal como ela é. Na providência também estão providos até os espinhos do nosso caminho. Tudo está na providência de Deus. E Deus é o provedor de todas essas coisas, para que nós possamos nos converter. E aí Jesus ensinava, pregava as boas notícias de Deus
e curava todo tipo de doença. Jesus, que é Senhor da nossa totalidade, Ele ensina, porque a gente precisa saber e conhecer. Ele prega boas notícias, porque a gente precisa de esperança e fé. E Ele cura, porque a gente precisa de socorro. A gente precisa saber, a gente precisa de esperança e a gente precisa de socorro. É 3 coisas para a vida ir para frente. Eu preciso saber coisas, senão a vida não anda. Saber como Deus sabe, né? Saber a partir de Deus. Eu preciso também da esperança. Então ele ensinava nas sinagogas, mas pregava o evangelho, as boas notícias de Deus, a esperança de Deus. Mas ele também socorria, curava os enfermos que levavam até ele. Daí fala das doenças espirituais, físicas, e Jesus os curava, e numerosas multidões o seguiam. Aquele que é a luz do mundo e que veio para nos iluminar, está à distância de um passo, o passo da fé e da conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, palavra de Deus hoje para nós, ainda dentro do capítulo 1 de São Lucas, é o Cântico de Maria, o coração, a alma de Nossa Senhora que canta a Deus. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque esse Deus que é Senhor e Salvador e Todo-Poderoso, que faz prodígios, milagres, maravilhas, como nós ouvimos aqui na primeira leitura, na vida de Ana, a mãe do profeta Samuel, nesse nascimento que também é milagroso, né? Ana não podia ter filhos e subiu um dia, várias vezes ela subia todos os anos, ao santuário de Deus na cidade de Silo. E aí uma vez o profeta Eli viu o quanto ela ali prostrada no altar, chorava, foi lá puxar a orelha e falou: mulher, isso é hora de estar bêbada, ainda mais na casa de Deus, porque ele viu o quanto, né, ela balbuciava as palavras de longe, achou que fosse uma mulher bêbada, embriagada. E ela vai dizer, né, meu Senhor, não se ofenda, mas eu não estou bêbada, né? Eu só estou derramando a amargura da minha alma diante de Deus. E aí ele pergunta a ela, mas qual é a sua amargura? Assim, Deus não me deu filhos. E aí o profeta, o sacerdote Eli, diante daquela cena, dá uma palavra de bênção para ela e diz: vai para a tua casa e tenha fé em Deus, né? Deus vai ouvir tua oração. E aí então ela fica grávida e finalmente ela vai ter um filho, que é o profeta Samuel. Aí começa a leitura de hoje, dizendo, né? Ana logo que o desmamou, mas então muito menininho ainda, né? Até quanto tempo no máximo mama um menino, né? Logo que o desmamou, mas ele ainda é uma criancinha de tudo. Levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo e levou mais coisas. Levou um novilho de 3 anos, levou 3 arrobas de farinha, levou um odre de vinho para fazer uma oferta a Deus. Ela tanto pediu a Deus, Deus deu, ela quer fazer uma oferta agora de louvor, uma oferta de gratidão a Deus, né? Retribuir a Deus. Depois de sacrificarem um novilho, ela apresentou o menininho a Eli e falou: ouve, meu senhor, eu sou a mulher que estive aqui alguns anos atrás, né, algum tempo atrás, orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi e que Deus ouviu minha súplica. E olha o que ela vai dizer então. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor. Que lindo isso. Deus me deu um filho. O que de melhor eu posso fazer por esse filho, com esse filho? Oferecê-lo de volta a Deus, consagrá-lo a Deus, né? Portanto, os filhos não são dos pais. Qual é a missão de um pai em relação ao filho que Deus deu? Devolvê-lo a Deus. Como é que você devolve seu filho a Deus? Educando na lei de Cristo, da igreja, ensinando ele a andar no temor de Deus, trilhar o caminho da salvação, ensiná-lo de que ele nasceu para Deus, ele não nasceu nem para o papai nem para a mamãe. Filho não é para realizar sonho, né? As pessoas têm filho e querem realizar no filho os seus sonhos. Ponto 1 da tragédia. Ponto 2 da tragédia. Tem filho, olha para o filho e acha que o filho é de vidro. Acha que o filho é de açúcar. Pobrezinho do menino, coitado da menina, né? E aí com uma parcimônia, com uma dó, vai aos pouquinhos, ensinando muito pouquinho daquilo que seja de Deus. Nós de verdade precisamos nos colocar uma pergunta, como igreja e como pessoas. O que é que na nossa cabeça não está bem compreendido, entendido e encaixado, que explique o fato de que, 2 pontos,
90% dos filhos das pessoas da igreja não vêm à igreja. O que acontece? Qual é a pecinha que não encaixou na cabeça do povo que vem na igreja? Que 90% dos filhos de quem vem à igreja não vem à igreja. São pagãozinhos assim, totais. Vivem como querem, do jeito que querem, petulantes, queixo duro. Ah, mas um homem teve 2 filhos, diz a parábola do filho pródigo, Deus educou 2, um saiu maluco, né? Isso pode acontecer mesmo. Isso existe. Mas, meu irmão, minha irmã, o nosso índice não é nem de 50%. Não é um doido e um salvo. É 90% perdido. Essa transmissão da fé. Será que é porque a gente não entende que tem que transmitir a fé? Será porque não sabe como fazer isso? Ou será porque tem um olhar idolátrico para o filho? Que vê no filho uma vítima, um bibelô. Eu tenho, assim, me desculpe, eu tenho pavor de pai e mãe que chama filho de bebê. Nunca vai deixar de ser meu bebê, minha bebê. Dá vontade de pegar e filmar, botar assim, uma câmera na sala do padre na hora de atender a confissão do bebê e fazer o pai e a mãe assistir, escutar a confissão do bebê. Olha o que o teu bebê anda fazendo por aí. Que bebê? Mas é um olhar assim complacente, com o ursinho de pelúcia. Ana foi levar o filho ao templo e entregá-lo a um mentor, se a gente quiser, a um discipulador. O que Samuel foi fazer na mão do Eli, que não é pai dele, não é nada? A mãe, muito cedo, foi colocar o menino num caminho de virar homem, num caminho de fé. Não precisa ter dó do menino, não. Coitado dele. E aí, uma hora é porque é criança, coitado dele, né? Criança. Aí depois fica adolescente. É coitado, né? Adolescente. Aí ele ficou jovem. Mas tadinha, né? Jovem. Mas que hora que ele deixa de ser coitado? Que hora que ele pode ser convidado a dar conta da vida à luz de Deus? Aí vem as mães. Mas também, né, padre? O senhor conhece a minha história com meu marido? Ele tem esse bloqueio com o pai. Tá, mas que hora que ele desbloqueia com o pai? Que hora que vira homem? Que hora que vira mulher? Que hora que começa a temer a Deus? E aí, meus irmãos? A fé, ela é transmitida na narrativa do dia a dia. A verdade é que muitos de nós gostamos de igreja, gostamos de padre, gostamos de freira. Mas a gente não percebe Deus na vida da gente. Então, lá na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, até 7 da noite no horário da missa, Deus não faz parte da nossa interpretação da vida. Os filhos não veem que o pai e a mãe vivem como vivem, gostam do que gostam, escutam essa música ou aquela música, por causa de Deus e em Deus. Deus é uma peça solta. É uma peça solta, é uma peça de que Deus é o quê? Deus é uma regra que tem. Qual é a regra de Deus? Tem que ir na missa. Isso é Deus. Tem que ir na missa. Ó, deu horário, não vai na missa? É errado não ir na missa. É claro, tem que ensinar pelo menos isso, né? Tem missa, tem que ir, e é errado não ir. Mas aí, dentro do dia a dia, não se fala de Jesus dentro de casa. Nem do modo dogmático, nem do modo catequético, e nem do modo existencial, que é o mais bonito. É mesmo, né, filho? Olha que lindo. Bem que, né, igual Jesus falou aquela vez para aquele homem no Evangelho. E você não precisa citar Mateus 17, do 23 ao 25. Você não é obrigado a saber essas coisas. Mas reinterpretar a vida à luz do grande herói, à luz do grande homem, à luz do grande personagem Jesus. E tem gente que nunca fez isso, não faz isso para os filhos. Diz o quê? Tem que ir na missa. Agora, como é que essa missa acontece na nossa semana? Onde é que ela ecoa? Como é que a gente sente isso? Não sabe fazer, não sabe falar, não tem boca para nada. Ana pegou um menininho que acabou de desmamar e não achou que ele fosse coitado, nem incapaz de Deus. As pessoas são capazes de Deus. E os nossos mais amados, e ninguém é mais amado que um filho, né? Se você é mãe ou pai, você sabe que tipo de amor é esse. Eu não sei, eu não tenho. Mas você sabe. O amor deseja o melhor para o outro. E o amor não nos ilude quanto ao outro. Você pode amar o teu filho, a tua filha, quanto for, mas o pecado tem nome. Entende? E tem gente que é preguiçoso mesmo. Às vezes o teu filho, ele só é um preguiçoso, petulante, vagabundo. Esse é o nome do que ele é.
Às vezes ela só é uma chiliquenta, nojenta, ingrata, egoísta, melindrosa, que tem um fogo que não se apaga. Essa é a verdade sobre a sua bebê. E aí quem ama deseja convocar o outro da sua miséria para a graça de Deus. Óbvio, não com esculacho, não com pancadaria, não com humilhação verbal, mas a partir de uma verdade. O pecado existe e isso aí dá inferno. Vai nessa estrada que para o céu você não vai. E a pessoa precisa ser convocada da sua miséria. As coisas têm nome. Ser convocada do seu lodo que está ali, a pessoa está se refestelando nas suas baixezas. É que jovem, o senhor sabe, né, padre? E muito mais do que saber o que é um jovem, o que é um adolescente, a gente deveria saber o nome das virtudes, dos vícios e dos pecados. E convocar a pessoa para fora disso. E os pais e mães da igreja entregando seus filhos à miséria, às coisas mais vis. Diante de um Deus que tudo fez, que tudo faz, o sujeitinho simplesmente é um baita de um ingrato manhoso. Tem nome isso aí, meu filho? Não, padre, a gente está orando, né? Um dia Deus alcança ele, mas de vez em quando o lembre-o das coisas de Deus, das belezas da fé, do temor de Deus. Vamos na missa? Não sabe que não gosta de missa? Tem quem? Então tudo bem, fica aí na tua ingratidão, né? Mais um para a tua conta. Você já tem muito pecado, é mais um. Ingrato, preguiça. Dá nome para esse ficar no sofá. As coisas têm nome, meus irmãos. E o ser humano, ele é capaz de Deus. Capaz e necessitado, né? Mas aí Ana, então, vai entregar o menino. Eis o menino por quem eu pedi. Isso aqui é uma profunda liberdade interior de uma mãe, né? Não está escrito em nenhum lugar que você tem que fazer isso com o filho, daquela época, daquela forma. Mas foi do coração de Ana. Tão apaixonada pelo filho, quis o melhor para o filho. E tão apaixonada por Deus, quis agradecer a Deus com o que tinha de melhor de si. O filho, né? Eis o menino por quem eu pedi e o Senhor ouviu a minha súplica. Então também eu ofereço a Deus o menino. Deus me deu. Vai ver que Deus me amava muito, né? Como eu amo muito a Deus, o que eu posso dar a Deus? O menino. Foi uma troca, né? Eu também o ofereço ao Senhor a fim de que só a Ele, o Samuquinha aqui, o Samuel, sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram juntos ao Senhor. E aí sim, Samuel tinha por vocação, né, a profecia. Inclusive, esse tempo que ele vai passar com o profeta Eli, desde menininho sendo educado dentro do templo, junto com outros menininhos também que estavam por lá, vai produzir em Samuel a vocação da profecia, enfim, que não produziu em outros. Mas a mãe quis dar o melhor para o filho, e o melhor é o Senhor. E tudo isso Ana fez com a alegria de Deus, né? A alegria, meus irmãos, nos permite chorar de tristeza. É uma coisa muito interessante a alegria. Fala para quem está do seu lado, a alegria nos permite chorar de tristeza, chorar de pesar. Olha que coisa interessante. Você acha que Ana deixou o menino e saiu rindo? Claro que não. Deve ter chorado uma semana. A tristeza dessa separação, né? Dessa distância agora. Ela não vai curtir o filho todo dia. O menino vai crescer, vai aprender coisas. Cada vez que ela voltar ali, ela ia uma vez por ano visitar o filho, né? E diz que ela ia levar roupa, levar não sei o quê. Cada vez que chegava, o menino estava de outro tamanho, já estava diferente. E não tinha videochamada para fazer, né? Não tinha Instagram, você imagina? Que quer ficar um ano sem ver o filho? Então, ela foi embora rindo? Não, não foi embora rindo. Ela chorou, devia sentir saudade. Mas a alegria, quem é alegre sabe sentir tristeza sem ser triste. Por isso vem o refrão do Salmo, que é do cântico de Ana, em Samuel, inclusive. Meu coração exultou em Deus, meu Salvador. E se eleva a minha fronte, o meu queixo, a minha cabeça, no meu Deus. Portanto, queridos, a alegria que vem de Deus nos permite viver as tristezas. Semana eu vi um videozinho que eu fiquei chocado. E, aliás, está muito na moda agora. Divide a tela, né? E aí você pega um vídeo e fica do lado ou fica embaixo mostrando o vídeo para você fazer comentar o vídeo e tal, o quanto algumas coisas são muito fora de base. E o vídeo era o seguinte, eu não sei se era um psicólogo, o que era, ele mostrando um vídeo de um grupo de jovens numa escola,
não sei se de música, do que era aquilo lá, uma peça de teatro, não sei, mas tudo jovenzinhos, assim, adolescentes ainda. Não sei se alguém ali tinha 20 anos ou mais do que isso. E todos eles com alguma coisa na mão lá do que eles tinham que fazer. E o vídeo era assim: eu sou fulana, tenho tantos anos, tudo novinho, 17, 20 anos, né? Eu faço tal coisa, toco tal instrumento, ou vou fazer tal personagem, não sei o quê. E eu tomo 25 miligramas de não sei o quê, 10 miligramas não sei o quê, e não sei o quê de 8 em 8 horas. Aí todo mundo... Aí vinha o outro. Eu sou fulano, eu faço tal coisa, né, no grupo ali, na atividade cultural deles. E eu tomo quetiapina desde não sei que idade, não sei o que, não sei o que, dizia, centralina, nanana, e tudo. Todo mundo tomando remédio. Jovenzinhos de tudo, todos bonitos, todos saudáveis, todos com alguma aptidão e todos integrados a algum grupo da sociedade. É a vida como ela é. E todo mundo tomando remédio. 2 ou 3 desses estabilizantes, calmantes e tudo mais, né? O comentário que vinha embaixo do homem daí que estava mostrando o vídeo, né? Como legenda. E ele disse algo tão interessante, assim: que coisa triste. O tédio, a angústia e a tristeza, que são apontadores da consciência, do sentido e do valor, sendo anestesiados por remédio, porque o ser humano acha que essas coisas precisam ser curadas, não sentidas. E aí ele foi escrevendo, né? Estão produzindo um mundo de gente fraca, frágil, rasa e louca, sem profundidade nenhuma. Porque tédio, tristeza, angústia, vazio, irritação, faz parte do ser humano. E o que a gente faz? Dá remédio. Aí a pessoa não sente essas coisas, mas vira um zumbi. O que sente então? Meus irmãos, tristeza, tédio, vazio, angústia, irritação. Sabe aquela hora que você está na sua casa, você nem está com fome, aí você vai na geladeira, será que eu como alguma coisa? Eu peço alguma coisa. Aí você fecha, não, estou gordo. Meu Deus do céu, deixa eu me guardar para a ceia, né, do Natal. Aí fecha a porta da geladeira, aí volta, liga a TV, não está passando nada, aí pega o celular. Sabe essa coisa que deixa a gente assim? Nossa, como isso é bom. Como isso é bom? Isso é convite. O silêncio, né? Lidar consigo mesmo. Quem tem a alegria de Deus sabe lidar com essas coisas. Não é que não sente essas coisas, é claro que sente essas coisas, mas a alegria, essa presença lá no fundo da gente do Espírito Santo, faz a gente dar conta da vida. Porque essas coisas ruins, desagradáveis, são apontadores do sentido, da consciência. A gente precisa se ouvir. E aí a gente pode dizer: meu coração exulta no meu Senhor, como Ana disse aqui, ó, 1 Samuel 2, 1, 4, e esse aqui é o versículo 1. Meu coração exultou no meu Senhor na hora que ela entregou o filho e saiu chorando. Como é que pode estar exultando no Senhor alguém que está chorando de saudade do filho? Claro que pode, essa é a alegria de Deus, a alegria que nos permite ser gente, a alegria que me faz não jogar nada de mim fora. Eu sou eu e hoje eu estou chorando porque estou deixando o menino, ai menino, tão bonitinho que ele era. Ele falava: mamãe, vai. E ela não precisa ir ali tomar um remédio por causa disso. Porque tem uma alegria lá dentro dela, que vem da fé, que vem da oração, que vem de curar certas coisas, enfrentar certos assuntos. Mas existe uma alegria para o coração humano que vem de Deus. Do senso da fé. De que Deus está no controle das coisas. De que Deus é maior. De que se eu não tenho o que o outro tem, Deus sabe o que é melhor para mim. De que se eu tenho o que o outro não tem, louvado seja Deus, a vida é um mistério. Um senso de que tudo passa, não vale a pena se apegar nem no filho, nem na mágoa, nem no ódio, nem no nada. Que a vida por si só ela é boa e tem valor, porque foi Deus que criou o mundo e as coisas, não foi o diabo. E não foi Satanás que inventou o choro. Não foi Lúcifer que inventou a tristeza. Não foi o capeta que inventou tédio. Foi Deus quem colocou isso em nós, então eu posso sentir essas coisas sem ter medo dessas coisas. Eu não preciso me desesperar com o medo que eu tenho. Ele vai passar. Essa dor no peito de ter enterrado alguém, do filho ter saído de casa, estudar fora. Relaxa que passa, ninguém morre. Saboreia, inclusive, isso. Tudo isso é a alegria de Deus, mas que pede de nós, meus irmãos, um bom olhar sobre a vida. Um bom olhar sobre as coisas criadas. É por isso que na fé católica, entre tantos outros assuntos, a pergunta do é pecado ou não é pecado, ela, maior parte das vezes, a resposta é depende.
nas outras igrejas por aí existe, é pecado. Aí tudo é pecado. O bem e o mal nas coisas criadas. Não é isso? Então não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É por isso que na fé católica, padre, pode tal coisa? Não sei, depende. Por que você quer, com qual finalidade você quer, de onde veio a vontade e qual fruto ela vai dar se você fizer ou não fizer. Aí a gente entende se é pecado, se não é pecado. Porque as coisas estão em função de Deus. Por quê? Porque nós temos um bom olhar, o olhar correto, na verdade, né? Sobre as coisas criadas. Da vida, da terra, Deus criou as coisas. Inclusive essa dor que está aí dentro do peito. Não vem de Satanás isso aí. Vem da estrutura humana que Deus criou. Então você pode sentir isso, rezar com isso, aprender disso e ser visitado com isso e através disso pelo próprio Deus. E Deus vai organizando a nossa vida. Só que para isso, queridos, precisa rezar, precisa ter silêncio. Entende? Tem que parar de contar a vida para todo mundo e contar só para a pessoa certa, porque é bem tua cara fazer isso aí, né? Você conta para todo mundo que você está lutando, só não conta para a pessoa certa. Chama para ir no psicólogo, não quer. Porque você não marca um horário com o padre para se confessar? Eu tenho medo. Porque você não conversa com as irmãs, tem vergonha. As 3 pessoas que você tinha que conversar, você não conversa. As outras todas que não adianta de nada e vão espalhar a tua vida na cidade toda, já estão sabendo. Fala para quem está do seu lado, deu até vergonha agora de você. Meu Deus. E aí Ana canta, e a gente usou hoje como salmo esse trecho do livro de Samuel, do Cântico de Ana. Meu coração exultou no Senhor. Ele ergue do pó o fraco, ele retira do lixo o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. E ela vai narrando o que Deus faz. Aí nós temos o Evangelho. O Cântico de Maria é um mosaico do Antigo Testamento, baseado 75% no Cântico de Ana. É quase que um copia e cola. Nossa Senhora sabia quase que de cor o Cântico de Ana. E ela vai introduzir alguns outros elementos dos Salmos de Davi no cântico que ela canta. E uma ou outra coisinha só do Cântico de Nossa Senhora é próprio de Nossa Senhora. E isso aqui é muito bonito para nós. Quando a gente fica muito feliz, ou quando a gente fica muito triste, onde é que a gente pode encontrar palavras que traduzam, que comportem, que expressem e que entreguem a Deus o que está acontecendo dentro de mim? Nos Salmos. Os Salmos são uma das grandes riquezas da igreja, por isso que a igreja reza os Salmos todos os dias na liturgia, né, da missa, mas também naquilo que a gente chama de horas canônicas, que os padres e religiosos somos obrigados a rezar todos os dias, mas que os leigos também podem rezar, o que se chama liturgia das horas. As laudes, a oração da manhã, a oração do meio-dia, as vésperas da tarde, as completas da noite. É salmo do começo ao fim. Porque naquelas palavras, nos salmos, nos trechos das Escrituras, nós encontramos palavras que expressem, comportam, traduzem e entregam, né, os sentimentos mais bonitos e os sentimentos mais difíceis. Então, Nossa Senhora, quando chega lá na casa de Isabel, e Isabel dá aquela elogiada nela, né? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Rasgou aquela seda com Nossa Senhora, e aquilo terminou de confirmar no próprio coraçãozinho da Virgem Maria, de que ela de fato tinha visto o anjo do Senhor, de que ela de fato é a mulher pelo qual a humanidade esperou por milênios e por séculos, de que ela é a mulher que foi profetizada por Isaías, a Virgem conceberá 700 anos atrás. É ela essa mulher, que é ela a mulher que tem inimizade com a serpente, esmaga a cabeça da serpente diabólica. Quando Maria escuta tudo isso, onde é que ela busca palavras para expressar, comportar e entregar? Nos Salmos, em Samuel. Nossa Senhora conhecia a Escritura. Então ela começa a citar sem parar o Cântico de Ana, vários versículos de Salmos de Davi, e coloca uma ou outra coisinha inédita vinda dela mesma. E aqui vamos colocar uma pergunta, meus irmãos, para a nossa vida espiritual. A gente sabe se traduzir a partir do vocabulário de Deus? Fala comigo, não. Não é uma pena isso? É uma pena isso. A gente não sabe se traduzir a partir do vocabulário sagrado. A palavra de Deus entra numa orelha,
Se o padre tiver muito inspirado e for um tanto quanto eloquente, pode ser que antes de sair pela outra, ela passe 5 segundinhos na sua inteligência, porque senão, amigo... Gente, vocês são muito difíceis, deixa eu desabafar. Eu tenho ido em muitos lugares por aí, e sempre um ou outro, em vários lugares, eu escuto assim: eu não entendo nada que o meu padre fala. E aí eu sou curioso. Você às vezes está ali, tá junto, faz uma refeição junto, conversa. Hoje em dia todo mundo tem rede social, né? Você vai na rede social do tal que ninguém entende o que ele fala. Você está muito difícil falar com o povo de Deus. Ou o sujeito carrega com si um dom, um talento quase que teatral, de domínio de palco. As pessoas têm uma má vontade, uma preguiça, com um tanto quanto, Deus me permite falar, de burrice mesmo. É problema que chega a ser nos neurônios. Se o padre não for um cara com algum talento natural, assim, um pouco acima da média, para palco, para público, é impressionante. Entra numa orelha sua e não dá nem oi na tua inteligência, já saiu na outra. Não é possível isso. Não é possível. E aí o que acontece com a gente? Acontece que a vida acontece na gente. Correto? E quando a vida acontece na gente, eu não tenho nada, nem na inteligência, nem no afeto, como Maria tinha. Nossa, está acontecendo comigo, igual aconteceu, né, com a mãe do profeta Samuel. Como é que era mesmo o nome da mãe do profeta? Como é que era o nome de Samuel? Não sabe nada, não sabe nada. Aí sabe o quê? Refrão de música vulgar. Aí sabe o quê? Sabe jargãozinho de porta de boteco de esquina, um manda desesperto, comigo é assim, bateu, levou. Bem que falam mesmo, quem é muito bom vira tapete. O que mais você sabe quando a vida acontece na sua vida? Nasci para sofrer. O que mais você sabe? Sabe nada. Meus irmãos, quando a vida acontece, porque a vida acontece, qual passagem do Evangelho a gente é capaz de lembrar? Qual texto bíblico a gente consegue recorrer para expressar, comportar e entregar? A gente precisa aprender a entregar. Tem uma grande alegria dentro de mim, eu preciso entregá-la. Tem uma grande tristeza dentro de mim, eu preciso entregar essa tristeza, ela precisa ser devolvida, tanto a alegria quanto a tristeza. Mas você vai devolver isso para quem? Só para o Zezé de Camargo e Luciano? Porque é a única coisa que você tem na cabeça. Chico Rei Paraná, Zeca Pagodinho. As pessoas só têm isso na cabeça. Você vai entregar isso para quem? Para aquele tio que te desvirtuou, que ia na tua casa, tua mãe nem gostava que ele fosse na tua casa, ele ia na tua casa, assim, já está namorando? Homem que é homem, pega a mulher. Aí, para quem que você entrega? A gente entrega, meus queridos, para as palavras que a gente tem na cabeça. A linguagem. Deus, quando pensou a linguagem, né, para o ser humano, a linguagem é o lugar onde eu coloco, arrumo e entrego o que de pior ou de melhor eu sou, sinto e vivo. Maria está vivendo um grande momento da sua vida. E Nossa Senhora devia estar sentindo ansiedade, medo e alegria, tudo ao mesmo tempo. Ser visitada por um anjo, ninguém fica com a vida fácil depois disso, não. O que Nossa Senhora está fazendo aqui? Ela recorreu ao quê? Para organizar, expressar e entregar a Deus tudo que estava dentro dela. A Escritura tem muito pouco de original, o Cântico de Maria. E isso é bom. A gente não precisa inventar a roda, precisa? Não precisa inventar a roda, já está inventada. E é nos Salmos, em texto das Escrituras, que Maria encontra suas próprias palavras. Encontra suas próprias palavras. E aí, ela mistura, embola, organiza, reorganiza a partir de si, palavras divinas, e faz esse cântico maravilhoso, que celebra, primeiro, o Deus que olha os humildes, porque olhou a humildade da sua serva. Né? Humildade, meu irmão, não é medo, não. Pessoas muito medrosas não são humildes. O humilde, ele é profundamente livre e corajoso, de tão humilde que é. Olhou a humildade da sua serva. E você às vezes acha que alguém é humilde, porque a pessoa ela é muito medrosa. Tudo que você fala com ela tem medo. É que ele é tão humilde. Será? Você jura?
O humilde ele é profundamente livre e pronto. Até para uma aventura, para um sim. Foi o que Maria viveu com o anjo. Ela é tão humilde que falou, beleza, estamos juntos. Faz do jeito que você quiser. Manda que eu obedeço. Ela é humilde. O humilde ele é livre. O humilde ele é pronto para as novidades de Deus, para as correções de Deus, para os inéditos de Deus, né? E Deus olha os humildes. E aí Maria toma posse de algo, né? Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Você sabe que quando você morrer, eu morrer, logo, logo, mas bem logo mesmo, o povo esquece, não é assim? De boa, né? Quanta gente aí morreu, a pessoa chora, ai, papai foi tão especial. Deixa eu ver uma foto dele. Ai, não sei se eu tenho foto dele. Amor, tem foto dele? Nem foto tem mais, nem sabe qual celular ficou a foto, ninguém revela a foto mais mesmo, né? Maria teve que aceitar. O humilde, ele aceita o que Deus faz nele, até de grande. Doravante, todas as gerações me chamaram de bem-aventurada. Nós não vamos ter nem foto direito, viu? Nem foto direito não vamos ter. Na lembrança do povo. Olha ela ali. Em toda a igreja sobre a face da terra tem ela. Bonita igual essa, desculpa, nunca vi. Não é porque é minha. Eu mesmo vou aplaudir. Que ficou? Hein? Hã? Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Olha o charme que tá, gente. Nós vamos passar nessa terra aqui, não vai 15 dias, ninguém acha nenhuma foto, nós para mostrar para o outro, quem foi o falecido. Ali ela, coisa linda. Ela precisa aceitar, o humilde aceita. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Maria é grata. Grandes coisas em meu favor. E não existe coisa maior que Deus possa fazer por você ou por mim do que nos convidar para fazer parte do que Ele está fazendo. O que foi a grande coisa que Deus fez em meu favor, Maria? Fez em teu favor? Colocou Maria numa história, colocou Maria numa missão, colocou Maria num chamado. Que se ela não é santa como ela é santa, o que ela diria disso? Tudo eu? Eu queria casar, eu não queria isso para mim. Todo mundo casa, eu não vou casar. Quantas vezes Deus vem ao nosso encontro, já veio ao teu encontro, e a grande coisa que Deus podia fazer em teu favor, você chamou de azar, tudo eu, chama outro, não era isso que eu planejei para os meus filhos, eu não estudei, filho, para ir para convento, quando crescer. Não, né, irmãs? Deus vem e faz grandes coisas em favor daquela mulher, daquele marido, mais ou menos virtuoso, mas na média total. Não sabe chamar aquilo, grandes coisas fez em meu favor. Acha injusto, acha azar, acha sufocante, acha cansativo. O que foi, Maria, que Deus fez de tão grande em teu favor? E Maria pode responder para nós, Ele acabou com a minha vida. Ele me virou de ponta cabeça. Foi isso que Ele fez em meu favor. Me chamou para perto dEle, para uma vida mais adulta, para uma vida mais entregue. Me tirou da vida de menininha que, bem. Foi isso que Ele fez em meu favor. E ela está celebrando isso como um favor, um presente de Deus. E não como uma opressão de Deus. E não como uma violência de Deus. E ainda bem que a mãe de Nossa Senhora não era boba também. Falou, coitada da menina, jovem, o senhor sabe como é. Olha, enxovalzinho feito, gente. Olha, coisinha, esse aqui é seu quartinho dela, até do nosso netinho, fazer o quartinho dela. Aí como é que era o nome da mãe de Nossa Senhora? Santana, né? Vai Santana, marcar horário com o padre. O que ela está sentindo, né? Porque coitada da menina, ainda bem que a mãe dela não era besta. Isso é um favor que Deus está fazendo. E não existe favor maior do que ser chamado para cooperar com Deus. E sim, cooperar com Deus muda a pessoa de prateleira. Cooperar com Deus espreme a pessoa para um outro nível. Mas esse é o maior favor que Deus pode fazer para alguém na sua vida. Deus está te chamando para cooperar com o quê? Para de chamar isso de, tudo eu preciso dessas coisas. Porque a gente não tem mais... Eu não mereço. Você está cooperando com o Deus que salva. Isso é favor. Deus te olhou e te fez um favor. Qual favor? Uma cruz. Uma missão, se você quiser, um abacaxi para você descascar. Isso é favor de Deus. Mas a gente vive cansado.
A gente vem na igreja, acho que no fundo muitas pessoas têm isso aqui. Se eu for bem bonzinho, se eu rezar direitinho, e se eu for até em missa, que não é só de domingo, acho que Deus vai me aposentar. Aí eu vou passar nessa vida como se eu estivesse num resort hotel gospel. De manhã a gente vai na igreja, dá uma espiritualizada. Né? Porque eu estou tentando agora para esse ano que vai entrar, sabe, padre? Eu estou tentando assim, eu estou querendo me tornar uma pessoa mais espiritualizada. Ai, Jesus. Então assim, eu dou uma espiritualizada de manhã, já tomo o meu whey, não é? Cortei o glúten, não é? Organizo a casa. Como é que é a frase, o jargão lá que viralizou? Nada fora, nada quebrado, nada faltando, não. Não é isso? Aí eu faço um ato filantrópico, porque a caridade atrai alguma coisa de boa, quem plantar. E vai, mas no fundo Jesus não é o Senhor da pessoa. Jesus encaixou numa vida fitness espiritualizada. Numa vida gospel, burguesada, assim, uma coisa esquisita, onde Jesus, inclusive missa diária, faz parte de um projetinho de vida tacanho, mesquinho, bobo, vulgar e idolátrico. Você fica vindo muito à igreja, tá? Qualquer hora Deus vai com a tua cara e fala assim, ele está sempre lá. Vou dar uma cruz para ele, ajudar eu a salvar o mundo. Olha aquele perturbado ali, olha aquela perturbada lá, acho que eu vou chamar ele para ajudar na questão. Fica vindo muito à igreja, tá? Você vai arrumar serviço. E não é só serviço litúrgico, não. É o serviço da vida. Começa a vir muito na igreja para você ver só. Fala para quem está só, duvido você voltar amanhã aqui. Não volta. O favor de Deus para Maria foi convidá-la e colocá-la como cooperadora das coisas, né? E a misericórdia dele é de geração em geração, não morre nem acaba, para aqueles que o temem. E esse, meus irmãos, é o dom do Espírito, né? Que engloba tudo, que resume tudo. O temor do Senhor. A misericórdia dele se estende de geração em geração para aqueles que o temem. E para estes, Deus mostra a força do seu braço, Deus vira o jogo, Deus muda a história, dispersou soberbos de coração, derrubou poderosos, mas elevou humildes, deu bens aos famintos, mas despede ricos de mãos vazias, socorreu e socorre o seu povo, lembrando-se de sua misericórdia. Deus não esquece da misericórdia, porque ele fez uma promessa a Abraão e aos seus descendentes. E aqui está, junto com o temor, a virtude, o dom da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé. Por isso que Maria vai voltar aonde? Porque ele fez uma promessa a Abraão. Abraão é o grande modelo, né? Abraão é o pai da fé. É o primeiro que aceita o Deus único, verdadeiro, e devolve a esse Deus um sacrifício de louvor e de amor. Então, Abraão é o pai de todos nós na fé. Em favor de Abraão e da sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão à medida em que ecoamos essa virtude do pai Abraão, que é a fé de Abraão. E aí diz, Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para a sua casa. E nesses 3 meses na casa de Isabel está um elemento da grandeza de Nossa Senhora, como Arca da Aliança. A Arca da Aliança que ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, lá no Antigo Testamento, no tempo do profeta Samuel, agora vai ficar 3 meses com Isabel. A Arca da Aliança, que continha, né, a antiga Arca da Aliança, o manazinho, o pão do céu, a tábua da lei e o cajado do sacerdócio de Araão. E era com isso que o povo vencia suas guerras e andava por aí, né? Fez a sua trajetória no deserto. Maria é a nova Arca da Aliança, porque Jesus é tudo isso ao mesmo tempo, né? Jesus é o pão da vida, Jesus é o cumprimento e a nova lei de Deus, e Jesus é o sumo e o eterno sacerdote. Portanto, queridos, aprendendo todas essas coisas, hoje recorramos à Virgem Maria, Nossa Senhora, a Arca da Aliança. Que ela venha ao nosso encontro, que ela nos ajude nesse caminho de fé. Porque Deus quer e faz grandes coisas em nosso favor. Aquilo que a gente mais precisa, aquilo que nos é urgente, aquilo que nos é impossível, escapa de nós.
mas também faz o favor de nos trazer para perto, para cooperar com Ele. E isso também é favor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.